Olá, abençoados, boa noite. Mais uma vez aqui reunido através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez aqui mostrando, lendo e te explicando alguns versículos da Bíblia em que o teu pastor, em que a religião te engana e lê e dá o entendimento de forma literal, põe para o futuro e manda você esperar, manda você dar, manda você receber, manda tu servir, e que na verdade, como eu já falei para vocês, e eu estou sempre repetindo, a Bíblia é um conjunto de livros históricos em que não tem mais nada para você fazer e que é apenas para você ler e ter um entendimento da obra de papai que já foi consumado. Toda a manifestação de Deus, né, do qual se tem aqui na Bíblia, tudo já foi consumado. Não é para você esperar, não é para você dar, não é para você receber, não é para você servir, não é para você aceitar, como o evangélico aceita Jesus, como eu já aceitei Jesus 50 vezes. Entendeu, abençoado? Então, deixa eu te explicar uma coisa, para tentar te libertar apenas da tua mente, da metanoia, para que você deixe de ser escravo dos homens e venha ter o entendimento que toda a Bíblia, toda a lei e os profetas, toda a graça de Deus em Cristo, tudo já se consumou. Tudo já se consumou, abençoado. E isso se deu no ano 70. E Lira, por que que tu tá lendo? Por que que tu tá falando? Eu estou lendo, estou falando para levar o entendimento exatamente para que você seja salvo da religião, para que tu seja salvo do engano da religião, para que você seja salvo do roubo do teu pastor, da escravidão. Agora o chamado pastor, bispa, que nem existe isso. Tudo isso é uma nomenclatura instituído pela religião. Não existe nada disso. A lei e os profetas vigoraram até João. O último profeta foi João. E deixa eu te explicar mais uma coisa. Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, ele veio para o cumprimento da lei, a lei de Moisés e dos profetas, né? E que na cruz ele falou tetelestai. E além de Jesus de Nazaré ter vindo para o cumprimento da lei e dos profetas, instituído por Moisés, e o que foi prometido por Deus através dos profetas, Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, o Jesus carne, ele veio somente para isso, para cumprir. Ele disse lá em Mateus: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Entendeu, abençoado? E mais uma coisa que vocês não conseguem entender, vocês religiosos, né? É que Jesus de Nazaré, ele veio também para pôr fim à religião. Porque ele, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, a religião sempre foi contra Deus, durante o tempo em que ele se manifestou como filho, durante 33 anos.
E ele disse que vingaria o sangue dos profetas, o sangue de Zacarias e o sangue de Jesus de Nazaré. Ele disse que vingaria. E lira o que foi a vingança de Deus contra a religião que matou os profetas, que matou Jesus. Foi exatamente a grande tribulação que o crente está esperando. E o que foi a grande tribulação? Daniel 9:24. E essa grande tribulação, do qual foi profetizado por Daniel, Jesus de Nazaré, ele também profetizou que todas essas coisas não passaria desta geração. Esta geração que o teu pastor te engana e diz que é esta, e aí bota para o futuro, esta foi aquela. Quando ele falou lá, quando Jesus de Nazaré falou que tudo essas coisas de Mateus 24:1, né, até o 34, ele disse todas essas coisas, ou seja, de Mateus 24:1 até o 34, não passará desta geração. Que geração? Aquela. Já está com mais de 2000 anos. Exatamente confirmando com a profecia de Daniel 9:24. Que o que foi a profecia de Daniel 9:24? A invasão do Império Romano, né? Do qual o Império Romano chefiado pelo general Tito, invadiu Jerusalém, devastou toda a cidade. Aquele Israel, aquela Jerusalém não existe mais. O Israel que existe hoje foi o Israel instituída pela ONU. Essa Jerusalém, esse Israel foi devastado. Foi devastado, abençoado. Então, melhor te explicando, né? Nenhum chamado pregador, que eu nem gosto dessa palavra. Eu sou uma pessoa que eu leio a Bíblia e eu te explico com entendimento, dizendo que não é para aplicar nada em você. Então, todo e qualquer chamado pregador, todo e qualquer pregador, seja da graça, seja da desgraça, seja da religião evangélica, seja da católica, ninguém pode ler a Bíblia e querer botar para tu viver, para tu fazer. Não tem mais nada para fazer. Tudo já se cumpriu. Tudo. Entende, abençoado? Então, melhor dizendo, toda a Bíblia, ela é um conjunto de livros históricos, do qual, no passado, até o ano 70, algumas cartas ainda era profético. Isso juridicamente, isso fisicamente. Antes, porém, todavia, contudo, no ano 33, quando Jesus de Nazaré foi crucificado, quando ele falou lá na cruz, tetelestai, está consumado, tudo se cumpriu, abençoado. Tudo se cumpriu. Antes, porém, todavia, contudo, esse cumprimento foi espiritual. Então, para Deus, nada de lei,
nada de lei, nada de graça tinha mais valor espiritualmente, porque tudo já estava consumado e se resumiu numa única coisa: você crê no que ele fez. Está consumado quer dizer que ele fez tudo, não tem mais nada a fazer. Então, como ficou ainda a profecia de Mateus 24, 34, que não ia passar daquela geração, Mateus 24, 1 até o 34, então isso ainda continuou, eles esperando, eles, não foi tu, abençoado, tu não existia, nem eu, já tem mais de 2000 anos isso. Então, fisicamente, juridicamente, muito embora não tivesse mais nenhum valor para Deus, mas o templo continuou de pé. A lei de Moisés, eles lá, os judeus, ainda continuaram querendo obedecer a lei de Moisés, que na verdade eles nunca conseguiram. Nunca conseguiram. É que nem o crente de hoje. Ele não consegue nada, ele não faz nada, nem fé ele não tem. E ele, por exemplo, o homem, ele bota um paletó, uma gravata, uma calça comprida, bota a Bíblia debaixo do braço, todo dia ele vai para uma igreja. Mas na verdade, ele não consegue nada lá, abençoado. Porque a carne não se converte. O crente, eu, qualquer outro, se vê uma mulherzinha ali gostosa, com shortinho curto, ou qualquer coisa, tu vai olhar, tu já vai desejar mesmo, abençoado. A verdade é essa. Porque a carne é o diabo que está ao nosso derredor. E que você só controla essa carne se tu andar no Espírito, se tu tiver entendimento. E não é 100%, tá? Porque essa carne, ele já veio com defeito de fábrica. Nunca que tu vai controlar a carne, abençoado. Porém, no Espírito, você já é santo. Você já tem a vida eterna. Você já tem tudo. Por quê? Porque não dependeu de você, abençoado. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, quem já fez todas as coisas foi ele. Que você quer fazer. Isso é um engano, abençoado. Tu não consegue nada. A não ser dar o teu dinheiro pro pastor. Votar neles, né? Que são tudo um monte de fila da mãe, que agora são tudo candidato. Tem um cara aqui do qual eu era escravo de lá, o cara pregou para nós lá, da macumba dele, de que Deus mandou ele ser candidato a deputado estadual. E o cara foi eleito. E agora, esse ano, tu sabe o que o cara fez? Ele botou a mulher dele para ser deputado estadual. E ele é candidato a federal. Um cãozinho que tem aqui no Ceará. E é só para isso que serve, abençoado. Para ganhar muito dinheiro às custas de vocês. Para entrar na política à custa de vocês. Tá entendendo? E para enganar o povo. Não tem mais nada para tu fazer. Deus já fez, abençoado. A única igreja que tinha no mundo, ele derrubou. Ele destruiu. Não tem nenhum pregador, nenhum desgraçado desse aí, que possa ler a Bíblia e querer aplicar em tudo, que não tem nada para fazer. O papai disse que não divide a glória dele com ninguém. Se tudo já foi consumado. E é para adorar ele como, Lira? Só espírito e verdade, abençoado. Crendo que ele já fez tudo. Não é você querer fazer. Então, olha, já passou 14 minutos. Eu vou ler só aqui um versículo de Romanos 10:1, né? Para te explicar que a Bíblia não é para aplicar nada em tu. Que a Bíblia não tem nada, não tem nenhuma carta destinada a você. É para tu ler para quem foi essa carta. E entender que tudo já foi consumado. E quando tu nasceu, tu já nasceu com tudo, abençoado. É como eu dou exemplo aqui. O João Batista, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em 1 de Coríntios, como eu li no último aí, né? Diz que ele 1 de Coríntios 15,
Olha, 1 de Coríntios 15, 3 que eu li. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Paulo está falando comigo? Claro que não, eu não existia. Tu não existia, bebê. Essa carta é aos Coríntios. E Paulo está falando com eles, não está falando comigo nem contigo. Ninguém pode ler isso aqui e querer aplicar em você. E o pastor, ele não vai ler isso aqui para você nunca, por causa disso aqui, ó. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. O pastor vai pregar isso para tu, bebê? Dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados? Se ele diz que tu é um pecador, um desgraçado, que tu tem que ficar lá, sendo escravo para sempre, não só você, mas toda a tua descendência? Claro que ele não prega isso aqui. E o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados. Esses nossos não é eu e nem é tu. Paulo, essa carta é para os Coríntios, bebê. Acorda! Essa carta é para os Coríntios e Paulo está dizendo que ele morreu pelos nossos pecados. Paulo está se incluindo. Paulo está dizendo, olha, ele morreu pelos pecados de vocês, Coríntios, e pelos meus. Então, ele morreu pelos nossos pecados. E nós? Ora, se ele morreu pelos pecados deles, né? Isso há 2000 anos atrás. Então, o que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já tirou. E aí, quando nós nascemos? Quando nós nascemos, abençoado, nós já nascemos sem pecado, porque ele já tirou o pecado do mundo. E tu tem que procurar entender isso aqui e saber o que foi o pecado para Deus. A transgressão da lei e a desobediência de Adão, que desconciliou o mundo com ele. Então, e como foi que ele tirou o pecado do mundo, Lira? Reconciliou o mundo com ele, através de Jesus, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele, já reconciliou. E o pecado, Lira? A transgressão da lei, do qual somente eles lá faziam parte da lei de Moisés. Que Jesus de Nazaré veio não abrogar, mas veio cumprir. Se ele já cumpriu a lei, e a lei era o pecado, era a transgressão da lei, era o pecado, então não tem mais pecado, abençoado. Não tem mais pecado. Se nasceu a minha filha, quando nasceu, já nasceu sem pecado. Que pecado? Um pecado espiritual. E como é que ela está bebendo, está fumando, está isso, está aquilo? É obra da carne, bebê. Que ele diz que tudo que tu semear vai colher. Isso é entendimento. Não é essa macumba que vocês vão. Então, ó, Paulo escreveu uma carta aos Romanos, né? Como eu já falei para vocês anteriormente, que Jesus de Nazaré veio cumprir a lei e os profetas, e na cruz ele falou, está consumado. E Paulo, ele foi levantado por Deus, que foi elevado até o terceiro céu, e ele recebeu a revelação do que Deus já tinha feito. E Paulo foi levar essa revelação não somente para o gentio, mas também para os judeus e reis, para todos. Qual foi o mistério que Paulo recebeu para pregar, para explicar? O ministério do Espírito. Dizer para eles lá que não era mais por lei, que era por fé, que espiritualmente eles já tinham tudo, e que estavam apenas aguardando a consumação de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. Pronto. Simples assim. Se ele já fez tudo, se já aconteceu, como é que qualquer infeliz pode ler aqui e querer aplicar em você? Não pode.
Que aí tá chamando Deus de mentiroso. Tá querendo dividir a glória dele contigo, dizendo que tu sabe tudo, que tu é o cara. Entendeu, bebê? Então, ó, Paulo chegou lá em Roma e falou para os romanos e para os outros, falando sobre a rejeição, né, da justiça de Deus através dos judeus. E Paulo diz assim, ó, Romanos 10:1, irmãos, não está falando comigo nem contigo. Nós não existia, e essa carta não é para nós, é para os romanos. Então Paulo está dizendo para eles lá, irmãos, a boa vontade do meu coração, e esse coração não é esse, ó, que pulsa sangue. Coração da Bíblia é entendimento. Então Paulo está dizendo, irmão, a boa vontade do meu entendimento e a minha súplica a Deus a favor deles quem? Dos judeus, daqueles que rejeitaram. E Paulo está dizendo, a favor deles, são para que sejam salvos. Então, você também tem que receber esse entendimento e raciocinar que Paulo não está falando aqui da salvação eterna. Esse salvo aqui não é da salvação eterna. Salvação eterna não é por súplica. Não é por súplica. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende dele ter misericórdia. Já teve. Então a salvação, a vida eterna, né? A vida eterna é o Filho de Deus, o Espírito já tem. Então, qual o que Paulo está querendo que os irmãos dele, os judeus, sejam salvos? Da mente. Como nós estamos querendo, como eu estou querendo, que vocês, religiosos, sejam salvos da mente, do engano. Entendeu, abençoado? Então é disso que Paulo está falando, para que você tenha entendimento. Entendimento, a metanoia, tu seja livre. E no 2 ele diz, ó, porque lhes dou testemunho, Paulo está falando com os romanos, está dando testemunho a eles. Porque lhes dou testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus. É igual o crente, né? O crente acha que ele está fazendo tudo bonitinho, mas não tem entendimento. Está fazendo tudo errado. Olha, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Então Paulo está falando aqui, ó, é da salvação da mente, da metanoia. E ele continua no 3 e diz, porquanto, ó, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam a que vem de Deus. Então, eu posso aplicar isso daqui no evangélico? Eu posso aplicar isso daqui no católico? Eu posso aplicar isso para alguém hoje? Claro que não. Claro que não. Eu tenho apenas que dar o entendimento dizendo que isso daqui não é para ninguém hoje. E é para você ler, para você ter o entendimento e você sair da mão dos homens. Você sair da mão do teu cão guloso e deixar de ser enganado. Porque em Cristo você já tem tudo. E você tem a pátria, tá? Você tem a pátria, você tem a vida eterna, mas você não está na pátria. Paulo disse lá, porque a nossa pátria está no céu. Paulo já está na pátria. Morreu. Toda essa geração que já morreu, os eleitos de Deus, os espíritos revestidos de carne, já estão na pátria. Agora se eu sou um espírito que estou aqui, preso nessa carne, eu não posso estar na pátria. Eu tenho a pátria, mas não estou. Porque a pátria não é aqui, a pátria é no céu.
Entendeu, abençoado? Então, ó, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procura estabelecer a sua própria, eles lá não se sujeitam a quem vem de Deus. Entendeu, abençoado? E por que eu não posso aplicar isso em mais ninguém mais? Porque nada disso aqui depende do homem. Isso daqui já foi consumado. Você não pode nem sujeitar e nem deixar de sujeitar a justiça que vem de Deus, porque a justiça é dele. A justiça não é você querer ter a justiça. Foi ele que determinou. É somente para os filhos, para os espíritos. Deus é Pai dos espíritos. Então, abençoado, no 4 ele diz, porque o fim da lei é Cristo. Então eles lá estavam querendo viver na lei, quando na verdade Paulo está revelando para ele que o fim da lei foi Cristo. Que a lei espiritualmente não é mais para tentar viver, do qual eles nunca conseguiram fazer nada, para a justiça de todo aquele que crê. Então, como eu expliquei, essa carta aqui é aos romanos, e Paulo está tentando levar ao entendimento deles, que tudo já estava consumado, e era para eles viverem por fé. E é isso que eu tento passar para vocês. Não é que eu queira que tu seja salvo para a vida eterna, que tu seja salvo da grande tribulação, que tu seja que tu tenha a vida eterna. Não, pessoal, tu já tem a vida eterna. Não dependeu de você, dependeu dele. Você já tem. Quando tu nasceu, tu já nasceu com tudo. É só para tu crer. Então, ó, vou parando aqui, ficou até longo. Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem. E até a próxima. Boa noite.